A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando então mais um vídeo aí pro nosso canal. Tava um tempinho sem fazer uns vídeos, mas sempre que surge a oportunidade, né? É bom sempre deixar uma palavra de apoio, uma palavra de ajuda, né? A gente sabe que no nosso dia a dia é meio corrido, então às vezes fica até difícil mesmo para deixar uma mensagem. Mas eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês esta noite, tá bom? A palavra que eu quero deixar para vocês é referente ao chamado de Gideão e a atitude que Gideão teve e o porquê que Deus chamou Gideão. Para quem não conhece a história de Gideão, eu vou fazer a leitura aqui do texto da Bíblia que fala um pouco sobre a história de Gideão e a gente vai conseguir entender um pouco por que Deus chamou ele, a situação do povo de Israel naquela época, porque Gideão era um juiz, né, que foi usado por Deus, e a gente vai aprender um pouco com essa leitura. O texto que eu quero comentar hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Eu vou ler aqui e depois a gente vai conseguir compreender o que essa palavra vai nos trazer de lição hoje, tá bom? Diz assim, ó, Juízes 6, a partir do versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita, onde Gideão, seu filho, estava amalhando trigo no tanque de prensar luvas, para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Amém. Então, para a gente entender um pouco esse texto, nessa época o povo de Israel não tinha rei, né? Era a época dos reis ainda. Então, o que acontecia? O povo de Israel sempre foi um povo um pouco duro de coração, que não ouvia muito a voz de Deus. Então Deus levantava juízes, ou seja, líderes do povo, que livrava o povo da mão de outros povos, conduzia o povo a Deus e servia como um líder ali que ia conduzir o povo, tanto para a guerra quanto também para as coisas de Deus. Então Deus, nesse contexto aqui, o povo de Israel estava sob o domínio dos medianitas. Deus ele permitia que os medianitas, que outros povos afligissem Israel, porque isso servia como uma lição para que o povo se voltasse a ele. Ou seja, o povo de Israel tinha um sério problema com idolatria. Então eles buscavam a Deus, quando vê de repente eles iam se envolvendo com outros povos, com as práticas de outros povos, e acabavam se envolvendo em idolatria. Isso desagradava a Deus. Então o que Deus fazia? Permitia que outros povos viessem, dominassem sobre Israel, guerreassem contra eles. Assim o povo sofria a consequência, se arrependia, voltava-se para Deus e Deus os livrava, ou levantava um juiz para livrar eles. Isso já serve uma lição para nós. Muitas vezes Deus permite que certas coisas ruins aconteçam com a nossa vida, porque isso é a única forma de a gente se voltar para Ele. Por isso o conselho é que você sempre busque continuamente a presença de Deus, tanto no tempo bom quanto no tempo ruim. Porque se você tem rejeitado a presença de Deus, muitas vezes Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam, porque só dessa forma você vai se voltar para Ele, só dessa forma você vai orar mais, só dessa forma você vai buscar mais o Senhor. Mas o meu conselho aqui, e o conselho da palavra de Deus, é que você busque o Senhor sempre, continuamente, como diz lá em Salmos, para que o Senhor sempre lhe guarde e sempre lhe proteja. Momentos ruins vão acontecer, mas que eles não sejam o motivo impulsionador para a gente buscar o Senhor. Que o motivo impulsionador para a gente buscar o Senhor é a sua presença, que é maravilhosa, os seus atributos, quem Ele é, né? Não só o que Ele pode oferecer, e não só quando as coisas ruins acontecem.
Então o que me chama a atenção aqui, a palavra que eu quero deixar, é que Deus chamou Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Gideão estava malhando trigo, escondido, porque os medianitas não permitiam isso, mas ele era um homem corajoso. A gente vê ele que Deus chama ele, o anjo, né, do Senhor, o mensageiro de Deus, chama ele de homem valente. Fala assim: ó Gideão, vai nessa tua força que você vai livrar Israel. Qual é a lição que a gente aprende aqui? O que eu aprendo aqui é sobre que Deus chamou Gideão porque ele era um homem corajoso. Ele é um homem que tinha atitude. Ele é um homem que Deus chamou ele de um homem valente. Um homem que tinha a atitude certa para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes o que falta na nossa vida é isso. A chamada coragem. Falta coragem para fazer as coisas. Talvez tu é uma pessoa que ora, que busca o Senhor, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus. Então uma pessoa que já tem tudo, tem a presença de Deus, tem a ajuda de Deus, tem o conhecimento da palavra de Deus. Mas só que falta uma coisa às vezes: coragem, atitude. E Deus busca as pessoas, e Deus quer usar pessoas que tenham atitude, que tenham coragem. O que é coragem? Coragem é enfrentar seus medos. Coragem é tu tomar uma ação e não se deixar abater pelo medo de que alguma coisa dê errado. Coragem é uma atitude que falta muito hoje em dia. Às vezes tem pessoas que têm cursos, que são formadas, que têm todo o conhecimento, não só nas coisas de Deus, mas na vida em geral. Só que às vezes não conseguem avançar, sabe por quê? Porque elas não têm coragem, ela não tem atitude. E a coragem nada mais é do que enfrentar os seus medos. Medo, todo mundo passamos. Todo mundo tem receio de alguma coisa ruim acontecer, todo mundo passa por situações em que nos deixa retraído. Mas só que as pessoas que são corajosas, essas pessoas conseguem vencer, sabe por quê? Porque elas enfrentam os seus medos. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tenha medo, mas pelo contrário, a pessoa corajosa é uma pessoa sim, que pode ter medo, só que ela enfrenta esse medo. Ela não deixa que esse medo, que esse receio, que esse pavor trave as atitudes dela e trave ela de tomar uma escolha e uma atitude que mude a vida dela. Então o Senhor hoje nos aconselha que a gente venha ter mais atitude, que a gente venha ser ousado na presença dele. Talvez Deus quer te usar, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Talvez você tenha um sonho, um objetivo para alcançar e você já fez de tudo, você já tem tudo. Só falta uma coisa: ousadia, coragem, atitude. Tome uma atitude hoje, tome uma atitude diferente. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que Deus vai te usar mais quando você criar coragem. Volto a dizer, não quer dizer que você não vai ter medo. Você vai ter medo, você vai ter receio, você vai ter frio na barriga. Só que você precisa tomar uma ação. E são pessoas corajosas como Gideão que Deus chamou para livrar o povo de Israel. Porque quando a gente é corajoso, a gente está confiando em Deus. A coragem do cristão não é baseada na sua própria força. A coragem do cristão é baseada na força de Deus. Porque se você tem um Deus que é grande, um Deus que te deu uma promessa, você não vai ter medo. Você vai ter ousadia, porque você vai pensar assim: ó, eu vou lá enfrentar o gigante como Davi enfrentou, mas eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje, que você venha refletir na sua vida. Quantas coisas você tem perdido porque você tem medo de agir, porque você tem medo de tomar uma atitude. Quantas coisas você já perdeu porque lhe faltou coragem. Não deixa mais que as coisas se passam, não perca mais as oportunidades por medo. Porque se a gente ficar sempre pensando: será por medo, será que vai dar certo, será que vai dar errado, a gente nunca consegue avançar. Não pense nas consequências negativas, pense nas coisas positivas. Sim, devemos ser realistas em relação às coisas, mas temos que ser realistas com um pensamento esperançoso, pensando nas coisas boas. E se a gente sente medo, a gente tem que ver o porquê que a gente está sentindo. Então, tome uma atitude. Se Deus tem te chamado para te fazer algo, faça. Não tenha medo. O que falta para ti é só uma coisa. Você já tem tudo: coragem e atitude. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que você venha refletir sobre isso, que você venha ser mais ousado, que você não venha perder as oportunidades, porque eu sei que grandes coisas Deus tem para sua vida. Amém? É isso então. Tenha um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, dependendo de que horário você vai ver esse vídeo. E não se esqueça, né?
que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.